Só para ajudar os irmãos, pastor, segunda Reis está onde? Pertinho de primeira Reis. Você vai até a primeira Reis e você vai chegar até a segunda Reis. Amém? Que diz assim: então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, o capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poder se fazer isso? Ele disse: eis que verá com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais diziam uns para os outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos entramos na cidade, há fome na cidade, e morremos. Se ficarmos aqui também morremos. Vamos nós, pois, agora e temos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, então somente morremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial do Sírio, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Sírios ruído de carros, ruído de cavalos, como ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel andou contra nós, o rei dos heteus, dos egípcios, para vierem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, seus cavalos, seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, beberam, tomaram dali prata, ouro e vestes, e foram e o esconderam. Então voltaram e entraram entre a tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram um para os outros: não fazemos bem. Este é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Até aqui, amém. A igreja pode tomar assento. Glória a Deus. Eu quero ser bem breve, mas já agradecer a Deus por essa oportunidade. E uma palavra para a nossa meditação, que está aqui no livro de 2 Reis. Só que para que a gente possa entender, eu preciso voltar ainda a um capítulo, que é o capítulo de número 6. E a gente vai falar de guerra, né? Quando a gente fala de guerra, sempre nós vamos ter guerra. As nossas lutas, enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos ter guerra. Enquanto a primeira vez que o pecado entrou na vida do homem, a nossa vida vai ser de guerra. Todo dia nós vamos ter guerra, nós vamos ter luta, né? Nós vamos ter as nossas dificuldades. E as guerras não começam agora, né? Nós vemos aqui uma das guerras em que Israel estava passando, né? Experimentando. E a primeira delas foi quando o rei da Síria, aqui nesse capítulo que a gente fala, o rei da Síria, ele faz de tudo para tomar Israel, para matar o rei Israel. Ele se reunia junto com a sua cúpula, os seus homens de confiança, e planejava a emboscada contra o rei da Síria. Mas tudo que ele fazia lá no seu palácio, lá na sua câmara, Deus revelava para o profeta Eliseu, que estava lá em Samaria, em Dotã. E o profeta chamava o rei de Israel e falava: não passa por tal lugar, porque tem uma emboscada para você. E o rei Israel dava crédito à palavra do profeta. E isso não foi só uma vez, foram várias vezes. Mas todas as vezes que o profeta falava para o rei de Israel dava ouvido, não passava. E teve uma hora que o rei da Síria se indignou com aquilo, desconfiando que algum dos seus homens de confiança estava entregando, alguém estava sendo ali pelo rei Israel. Mas um servo disse, falou assim: não, meu senhor, é que lá em Israel tem um profeta chamado Eliseu, que tudo que o senhor planeja,
tudo que o Senhor fala, até lá no seu quarto de dormir, Deus revela para ele. Aí o rei da Síria, tá bom então. Agora, então o meu problema não é mais contra o rei da Síria. O meu problema agora é contra esse profeta. E a Bíblia diz que o rei da Síria, ele organizou o seu exército. E é tão interessante assim, irmão, que para ele pegar o profeta Eliseu, ele não levou só um exército, ele formou um grande exército, porque provavelmente ele sabia quem era o profeta, o homem de Deus. E as nossas vidas também é assim, né? Muitas vezes o diabo, ele conhece quem é você em Deus, ele sabe do seu chamado, ele sabe do seu ministério. Então ele monta o seu exército, né, maligno, os seus demônios, para tirar a tua paz, né, para falar mal de você, faz de tudo para parar você. Então o rei da Síria, ele chamou o seu exército, um grande exército, e invadiu Samaria. E a Bíblia diz que foi isso de noite. E quando o servo de Eliseu, o moço de Eliseu, acordou e viu toda Samaria cercada, ele falou: ah, Senhor meu, nós vamos morrer, acabou, agora o seu ministério acabou, o Senhor vai morrer, eu vou morrer, porque toda a cidade está cercada, o exército da Síria cercou a cidade. E Eliseu falou assim para aquele moço, falou assim: olha, você não fica preocupado, porque eu vou orar ao Senhor para que Deus possa abrir os teus olhos, para que você possa enxergar o que eu estou vendo. Ele orou e o Senhor abriu os olhos do moço, e o moço viu todo aquele monte cercado de carros e cavalos de fogo, um exército poderoso do Senhor. Eliseu falou assim: muito mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Irmão, tem muito mais do seu lado, mais do nosso lado, do que aqueles que estão lutando contra você. O exército do nosso Deus, ele é muito mais poderoso. Por isso que eu sempre falo assim: se nós pudéssemos abrir agora os nossos olhos espirituais, aí você fala assim: olha, o culto hoje parece que tem poucas pessoas, mas eu quero dizer pelos olhos da fé, que cada banco aqui tem um anjo de Deus guardando aqui esse lugar, te protegendo e te abençoando. Mas são aqueles que estão conosco. E o Senhor abriu os olhos do moço, né? Porque o moço não tinha o entendimento do profeta. Porque Eliseu era um homem de Deus, experimentado em milagres, né? Tinha uma vida com Deus, e ele vivia pela fé. Mas o moço não. Então Deus precisou abrir os olhos daquele moço. E naquela hora Eliseu orou para que todo aquele exército fosse cego. Eles tiveram os seus olhos fechados. Eliseu guiou eles até a cidade de Samaria. Ele também orou para que os seus olhos foram abertos. Em vez de matar, de destruir, ele fez um banquete ali em Samaria para aquele exército. E eles foram embora. E depois de muito tempo, né, não houve paz. E ali em Samaria, e eu sempre falo assim que as nossas lutas não acabam, né? Hoje você está vivendo um tempo de paz. Nós estamos vivendo em paz, está tudo bom, mas de repente é um telefonema que toca, é alguém da família que fica doente, é uma perda na nossa família, porque as nossas lutas, elas nunca vão acabar. Enquanto nós estivermos aqui em vida, as nossas lutas, elas virão para as nossas vidas. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nessa manhã. O Senhor falou assim na sua palavra, Jesus diz: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu como homem eu venci, e eu creio que você também vai vencer pela glória de Deus. E agora depois, durante muito tempo, agora já era um outro rei, com o nome de Ben-Hadad. E o Ben-Hadad, talvez sabendo dessa história, ele não invade Israel, a Samaria, ele só cerca. Era uma estratégia de guerra. Então ele cercou toda a cidade, fechou os muros da cidade, e ninguém podia entrar e também ninguém podia sair. E os irmãos sabem que a alimentação era do lado de fora da cidade.
A cidade tinha porta, tinha os muros, mas o alimento vinha de fora. E a cidade está cercada. E passando-se os dias, a fome começou a acontecer na cidade, a ponto de se pagar 80 ciclos de pratas. Eu não sei o valor, né? Mas vamos supor que chegasse quase a R$1.000 um ciclo de prata, pela uma cabeça de jumento. Então as pessoas estavam passando dificuldade, e só quem tinha dinheiro poderia comprar a comida. Um quarto de esterco de pombo valia 5 ciclos de prata. O esterco, né, servia para fazer farinha. Olha a dificuldade que eles estavam vivendo ali dentro da cidade. Cidade cercada, financeiramente está ruim, politicamente está ruim, as pessoas passando fome. E a Bíblia diz que uma mãe que tinha um filho, também passando necessidade, procura sua vizinha que também tinha um filho, e elas, para não morrer de fome, a mãe fala para a outra, fala assim: eu vou matar o meu filho, eu mato ele hoje, nós vamos cozinhar ele e amanhã você mata o seu filho também, para a gente não morrer de fome. E elas então fizeram esse contrato, né, que seria de boca, mas era um trato. E essa mãe mata o seu filho, cozinha o seu filho e come, devido à necessidade. Olha, a dificuldade estava tão grande, né, que as pessoas estavam praticando canibalismo já. Mas Elias chegou. E ela estava vivendo essa dificuldade. Aí depois, no outro dia, quando a fome chegou, ela vai procurar a sua vizinha para matar o seu filho também. Aí alguém pode olhar, pastor, está na Bíblia, depois você lê aqui, está na Bíblia, tá bom? Aí ela procura a sua vizinha e fala: agora chegou a hora de você matar o seu filho. E essa mãe falou: não, eu não vou fazer isso, eu não vou matar o meu filho. E ela se escondeu com o seu filho e não matou o seu filho. A mãe que tinha matado o seu filho, ela entrou em desespero pelas ruas. Me socorre, me acode, passando pelas ruas. E ela se encontrou com o rei de Israel que estava na cidade. E o rei falou assim: mulher, o que eu posso socorrer a você? Me fala o que aconteceu. E ela disse assim, né, contou toda a história, que ela matou o filho. E naquela hora, o rei, ele, quando soube do que estava acontecendo na sua cidade, ele rasgou as suas vestes. Ele rasgou as suas vestes. E naquela hora ele procurou um culpado. E a culpa caiu no profeta Eliseu. Então ele disse assim: tudo que está acontecendo aqui na cidade é culpa do profeta Eliseu. E eu vou acabar com ele, vou cortar a cabeça dele. E a Bíblia diz que ele mandou mensageiros até o profeta Eliseu, dizendo que tudo que está acontecendo era culpa dele. E quando Eliseu se encontrou ali com a comitiva do rei, Eliseu trouxe uma palavra e disse assim, a palavra que nós lemos: diga para o rei que amanhã, ainda a esta hora, haverá provisão de Deus na porta de Samaria. Tudo que está faltando haverá em abundância aqui na porta de Samaria. Irmãos, em época de crise, né? Em época de dificuldade, em época em que nós estamos passando por opressão, aí que se manifesta aquele que é de Deus e aquele que não é de Deus. Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, sempre vai ter uma palavra nos momentos de crise, de dificuldade. Vai chegar alguém para você: ô irmão, estou desempregado, eu estou doente, eu estou passando isso no meu casamento. Aí é a hora de você dar a palavra de Deus para essa pessoa. É uma palavra de Deus para aquela pessoa. Eu creio que Deus, ele vai fazer um milagre na tua vida. E Eliseu, como homem de Deus, ele tinha uma palavra. Você vê a diferença? Porque o rei de Israel, ele não tinha uma palavra. O rei de Israel, no tempo de crise, ele como rei, como líder, ele poderia reunir o povo, fazer uma campanha de oração. Eles poderiam clamar a Deus, mas o homem natural, ele não conhece o caminho. Ele não sabe chegar na presença de Deus. Então, na hora da crise, eles ficam desesperados, eles procuram alguém para culpar.
Mas aqueles que são de Deus sabem o caminho, que o melhor caminho é estar na presença de Deus, é buscar o Senhor, é orar no Senhor. Então Eliseu deu uma palavra: olha, segundo a minha palavra, amanhã Deus vai mudar essa situação, Deus vai mudar essa crise. E eu não sei o que você está passando hoje. Talvez você não falou para mim, não falou para os seus pastores que estão aqui, mas talvez você também está vivendo uma crise, você está numa situação difícil, ou precisa de uma cura, ou precisa de uma porta aberta. Mas eu creio, quero ser profeta de Deus para você, que ainda amanhã, essa hora, Deus tem poder de abrir essa porta sobre a tua vida. E a palavra de Deus diz que tinha um capitão que estava do lado, que ouviu a palavra. Alguém que se encostava no rei falou assim: não, eu não creio, profeta, na sua palavra. Ainda que Deus abrisse janela no céu, Deus pode fazer isso. Deus mudar a situação, é situação financeira, é politicamente a cidade está vivendo, é crise de fome. Amanhã Deus vai fazer. Não, eu não creio. Eu creio que Deus pode até abrir janelas no céu, mas eu não creio que Deus pode fazer o impossível. Aí o profeta falou: tá bom, você não crê? Você não crê? Você não tem fé? Você vai ver, mas você não vai participar da bênção. Você só vai ver, mas você não vai participar porque você não tem fé. Eu sempre falo assim: cuidado com as pessoas que você anda, né? Porque as pessoas que andam com você, elas têm que ter a mesma fé sua, né? Não igual a tua, mas elas têm que ser pessoas de fé, para as pessoas não tirar o seu foco. Às vezes você está tão determinado: eu creio que Deus vai me dar um carro, eu creio que eu vou comprar minha casa. A menina fala assim: eu creio que eu vou casar, que eu vou arrumar um namorado. O menino, né, Davi? Fala: eu creio que Deus vai me prosperar. Mas às vezes você conta para alguém que não tem a mesma fé, a pessoa desanima você. Ou mesmo nós que somos, né, pastores: Deus vai trazer avivamento, Deus vai salvar, Deus vai mandar. Aí você pega alguém que não tem a mesma fé: eu não creio. Eu creio que Deus pode até abrir janelas, mas eu não creio. Aí você vai só ver, mas você não vai participar da bênção. Mas eu creio que Deus tem poder de abrir os céus, Deus trazer avivamento, Deus trazer cura para nós. Aí quando o profeta deu a palavra, do lado de fora da cidade onde nós lemos, tinham 4 leprosos que eles viviam em cavernas. E devido às suas enfermidades, eles não podiam ficar no meio da sociedade, eles não podiam ficar junto com a da lepra. Então eles ficavam separados. Mas eles tinham um parente na cidade, que provavelmente levavam comidas para eles, faziam visita de longe. Porque o leproso, ele tinha, se chegasse alguém perto, ele tinha que gritar: leproso, leproso. E muitas vezes alguns deles andavam com um sininho, né, para que ninguém tocasse neles. Então eles estavam já dias ali também sem comida, já com fome e também com as suas enfermidades. Então eu creio que um olhou para o outro, né, como eles eram amigos, né, que viviam juntos. E eles falaram assim: se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer de fome. Se nós nos levantarmos e ir até o arraial, eles podem nos matar à espada. Mas qual a diferença? Morrer de fome ou morrer à espada? Vamos nos levantar e vamos até o arraial. Então, sabe o que eu aprendo aqui? Que 4 leprosos, que são pessoas insignificantes, que às vezes ninguém dá nada, porque lá dentro do palácio, lá dentro da cidade, tinham capitões, tinham reis, pessoas, né, que tinham talvez um grau, né, de conhecimento melhor que os leprosos, mas que estavam ali fechados, escondidos, sem tomar atitude. Aí 4 leprosos que estavam ali, eles tomam atitude. Qual que é a atitude? Nós não vamos ficar aqui parados. A crise está vindo para nós, a fome está vindo para nós não recebemos visita. Mas se nós ficarmos parados, nós vamos morrer. Vamos tomar uma atitude, vamos nos levantar,
Vamos até lá. Qual é a diferença de morrer da lepra ou de morrer a espada? Então eles tomaram uma atitude, né? Em tempo de crise nós precisamos também tomar atitude, né? Não aceitarmos ali as derrotas. Ah, você está doente, mas o médico falou que não tem cura, e a pessoa fica ali morrendo. Ah, você hoje está difícil para casar, e a pessoa não quer casar, fica ali, ou vida ou dor, não vai acontecer nada. A gente tem que tomar atitude, irmão. A pessoa está desempregada, alguém fala assim, olha, ali manda um currículo. Só que às vezes a pessoa está desempregada, ela não toma atitude, ela não manda, ela não sai, ela não divulga. E aqui 4 leprosos, que eram pessoas que estavam ali esquecidas na sociedade, eles falam assim, vamos nos levantar, não vamos aceitar não. Eu digo para você aqui também nesta manhã, vamos nos levantar no mundo espiritual, não vamos aceitar a frieza espiritual, vamos nos levantar. Deus tem uma palavra para nós, Deus tem algo sobrenatural, a cura vai chegar, o emprego vai chegar, Deus vai restaurar a tua família, Deus é poderoso para fazer muito mais do que pensamos, do que imaginamos. Não vamos aceitar não. E quando eles se levantaram, que eles saíram no crepúsculo, na madrugada, a Bíblia diz que o exército sírio, eles ouviram os ruídos de carros e barulhos de cavalos. Eles disseram, o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus e o exército egípcio. Vamos fugir. E eles fugiram com o barulho. Porque quando o profeta ele profetizou, houve um movimento sobrenatural de Deus. Quando você abre a tua boca para profetizar, Deus começa a mover o mundo espiritual. Deus começa a agir. Foi assim que aconteceu lá no vale de Ossos Secos, que o Senhor falou para Ezequiel, profetiza. Você abre a tua boca e profetiza. Irmão, quem tem que profetizar é você abrir a tua boca. Porque quem vai fazer um milagre é Jesus na sua vida. Aí eles abriram a boca e Deus fez o milagre que tinha feito. Aí o que acontece, irmão? Quem está com fome aqui, que quando aqueles 4 leprosos chegaram, já não tinha mais ali exército da Síria, eles fugiram, e eles encontraram comida, encontraram prata, encontraram ouro, e eles comeram, se alimentaram. Foram dias de boas novas. Quanto tempo ali, e eu sempre falo assim, que a gente está vivendo aqui hoje dias de boas novas, porque também nós estávamos assim, outrora, com fome, mas não fome de alimento físico, mas espiritual, da palavra de Deus. A nossa alma buscava as coisas do mundo para satisfazer o desejo da nossa carne. Nós tínhamos fome, mas quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós saciamos a nossa fome. Hoje foi dia de boas novas para a nossa vida, porque Deus ele mudou a minha história, Deus mudou a tua história. Por isso que hoje é dia de boas novas. E aqueles 4 leprosos falaram, é dia de boas novas, nós não podemos ficar aqui nos calados, vamos e anunciemos ao rei que está lá dentro preso. Quanta gente está presa, quanta gente está fechada, está cercada, que não sai do seu lugar, mas vamos lá e vamos anunciar o que Deus fez por nós, o que nós estamos vivendo agora. E eles anunciaram ao rei. Eu estou reduzindo a palavra aqui. Eles anunciou o rei. Quando o rei soube que não havia mais ninguém, o rei anunciou o povo agora. O povo está lá, irmão, morrendo. O povo está passando por dificuldade.
E se fosse hoje, né, pastor? Eu sempre falo assim, que crente, todo festa é como festa de crente, tem que ter comida, né, irmão? Se não tiver comida, ô pastor, vamos fazer às vezes a gente faz oração na igreja, e agora no frio, aí alguém fala, pastor, dá para fazer um caldo, né? Eu falei, cada um traz um ingrediente. Aí eu falo assim, ó, eu vou trazer a boca, né? Aí e crente não fica sem comer, tem que ter comida, irmão. E eles ali vivendo dias de fome, desesperado. E eu imagino assim, irmão, pela fé, né? Às vezes a gente vai no casamento e acontece assim, o casamento, eu, pastor, que a gente celebra casamento, primeiro eles preparam uma mesa para o pastor, né? Pastor da família, esposa. Aí só que tem hora que demora os padrinhos, o casamento atrasa e a janta não sai, irmão. A janta não sai. 8, 9 horas. Aí quando a janta está pronta, primeiro tem que ir os noivos, né? Vai na frente, faz a mesa deles, para ver se está bom, depois libera. Mas quando ele libera, a fila já está grande lá. Quem chegar na frente primeiro é o que vai comer. E eu estou imaginando o que aconteceu naquele dia, quando o rei anunciou que do lado de fora tinha comida. Aí aquele capitão, cuja mão se encostava no rei, falou assim para o profeta, ó, eu não creio que Deus vai fazer isso. E o profeta deu uma palavra para ele, falou assim, você não crê? Você vai ver, só que você não vai participar. Talvez lá na porta ele quis organizar um povo, estava com fome, e falou assim, ó, vai devagar, faz a fila. Só que o povo, quando soube que tinha comida lá fora, o povo atropelou. E aquele capitão cuja mão que falou que ele não acreditava, a Bíblia diz que o povo passou por cima dele e ele morreu. Ele viu a fé. Para se cumprir a palavra que saiu da boca do profeta. Porque as bênçãos de Deus é para quem crê. Quem não tem fé vai só ver, mas não vai participar da bênção. Amém? Então tem uma palavra de Deus para você. Ainda amanhã essa hora, Deus vai fazer milagre. Deus vai fazer, enquanto nós estamos aqui pregando, louvando ao Senhor, desde o primeiro minuto desse culto, a presença de Deus está aqui. Pessoas estão sendo tocadas, você está sendo tocada, curada. Deus está visitando o seu parente, Deus está abrindo porta, Deus está entregando bênçãos, Deus está movendo o mundo sobrenatural para você. Deus está movendo, Deus está movendo. E uma das coisas que eu gosto na vida de Eliseu, que ele era o profeta da unção dobrada. Ele não satisfazia só com pouco, ele era um homem da porção dobrada. Eu creio que Deus também vai te entregar algo 2 vezes mais por aquilo que você está esperando. Amém? Deus abençoe. Que essa palavra possa ter falado ao teu coração. E creio que Deus tem para você. Deus tem muito mais para nós. Deus tem muito mais. Missionária Marta, Deus tem muito mais. Pastor Jonas, Deus tem muito mais para essa família abençoada. Deus tem muito mais para o Davi. Deus tem muito mais para você. Porque diferente daquele que não crê, você crê. Você vai ver as promessas de Deus se cumprindo na tua vida. Que Deus abençoe. Obrigado mais uma vez aos nossos pastores. Amém.